Oi, meus alunos, saudade já de vocês, né? Fazer a correção agora já do segundo bimestre. Vocês fizeram aí a apostila do número 1, atividade 1 até a atividade 10. E nós vamos fazer a correção, tá? Vocês vão fazendo a correção aí depois. Então, eu vou lendo as atividades e a gente vai comentando a questão. Então, a questão 1, vamos ver o que ela fala aí. Então, deixa eu colocar a atividade 1 para a gente começar. Atividade 1. Na atividade 1, ele vai até a letra H, né? Então, vamos colocar aqui A, B, C, D, E, F, G. Vou colocar o H embaixo aqui, então não dá o meu espaço. Fica difícil para vocês olharem aí. Então, G e o H, tá bom? E a gente vai colocando um X aqui que é proporcional. Então, ele fala aí, para a gente analisar, né? Ó, analisando situações cotidianas, encontre e justifique quais apresentam proporcionalidade. Então, na letra A, o que ele fala aí? O tempo gasto em uma viagem de carro é proporcional à velocidade média do veículo? Então, ele apresenta uma proporcionalidade, só que nesse caso aí, inversamente proporcional, né? Pois quanto maior a velocidade, menor será o tempo gasto, né? Então, mas ele é inversamente proporcional. Então, a gente vai marcar um xizinho. Na letra B, o número de palavras ditas por um jornalista em um telejornal é diretamente proporcional ao tempo do programa? Então, nesse caso, não. Então, não porque em determinado espaço de tempo o jornalista pode utilizar mais ou menos palavras, né, do que o imprevisto. Então, não é proporcional. Na letra C, vamos ver. O número do sapato calçado por uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade? Então, a letra C também não, né? Uma pessoa que tem 35 anos, ela vai calçar o número 35? Não tem a ver. Então, não há aí proporcionalidade. Na letra D, agora a letra D. Então, essa já vimos, agora nós vamos para a letra D. A média de combustível gasto por uma moto em uma viagem é diretamente proporcional à distância percorrida por ela? Aí, no caso, seria inversamente proporcional, né? Mas aí ele fala diretamente proporcional, então não é. Então, essa letra D, ela seria inversamente proporcional. Então, não vamos assinalar. Na letra E, agora a letra E. O valor total pago por determinadas bolas de futebol é diretamente proporcional ao número comprado? Então, a letra E, sim, né? Quanto mais bolas se compra, maior será o seu valor, né, para pagar. Então, a letra E, sim. Agora, nós vamos para a letra F. O número de passos dado por uma pessoa é diretamente proporcional às horas que ela passa acordada? Então, não é proporcional, né? Não quer dizer que uma pessoa se movimenta com uma frequência uniforme durante o dia, com os mesmos números de passos. Então, aí não. G. O consumo de energia dos aparelhos eletroeletrônicos é diretamente proporcional às suas potências em watts? Sim. Então, na letra G, sim. Pois quanto maior a potência, né, que é a sua capacidade de trabalho, maior será o consumo de energia. Então, aí sim. E nós vamos para a letra H agora. Aqui, ó. O número de botões de um controle remoto
é diretamente proporcional ao tamanho da televisão? Não, né, gente? Geralmente o controle de um modelo de uma televisão funciona para todos, então não é. Então, a número 1, já fizemos a correção. Então, agora nós vamos para a atividade 2. Então, coloque em atividade 2. Então, para fazer um delicioso refresco de caju, deve-se misturar uma parte de suco concentrado com uma parte de água. Então, aqui no caso, ele quer o suco que vai concentrar com o quê? Com água. Conforme especificado na embalagem do produto. Observe nas ilustrações abaixo a descrição do modo de preparo do refresco e como Carlos e Sofia pensaram em diluir o suco concentrado para fazer quantidades maiores. Então, o modo de preparo: diluir 250 ml de suco. Então, aqui o suco seria 250 mililitros, né? Concentrado em 750 ml, 750 mililitros, que seria de água. Para fazer o quê? 1 litro de refresco. Tá? Deixa eu colocar aqui também. Pronto. Daí, o que acontece? O Carlos, vou usar 1 litro de suco concentrado. Então, ele vai usar 1 litro de suco concentrado e 4 litros de água para fazer 5 litros de refresco. Sofia, vou usar 1 litro de suco concentrado e 3 litros de água para fazer 4 litros de refresco. Então, o que a gente pode fazer aqui? Então, eu vou apagar aqui para me ter o espaço. Então, se eu pegar, ó, 250 e fazer vezes 4, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, com 2, 4 vezes 2, 8, com 2, 10. Então, aqui no caso, deu 1.000, que eu teria aqui no caso 1 litro, certo? Se eu pegar 750, fazer vezes 4, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 7, 28, 30. Então, aqui eu vou ter 3 litros, né? Então, aqui eu vou ter 3 litros de água, né? Porque o 750 representa lá a quantidade de água. E aqui, o 250 era quem? O suco. Então, o suco, certo? Então, o que acontece? O Carlos falou que era 4 litros. E a Sofia falou que era 3 litros. Então, com base nas informações, responda qual dos dois pensou adequadamente no sentido de manter a proporção especificada no modo de preparo do refresco? Justifique sua resposta. Então, Sofia está certa e o Carlos colocou 1 litro de água a mais, porque ele falou que no caso lá dava quantos litros? 4 litros. E a Sofia falou que dava quantos litros? 3 litros de água. Então, quem no caso está certo é a Sofia.
Agora, nós vamos para a atividade 3. Então, a atividade 3, o que acontece lá? Observando a sequência abaixo, percebe-se que com 3 palitos forma-se um triângulo, com 5 palitos forma-se uma fileira com 2 triângulos, com 7 palitos forma-se uma fileira com 3 triângulos e assim sucessivamente. Então, tem uma tabela, né? Vamos fazer aqui uma tabela. Nessa tabela aqui nós temos aqui número, fazer o que? Triângulos, e aqui embaixo número de, fazer o palito aqui, tá? E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, aqui temos Y, e aqui nós temos 10, né? Então, aqui nós temos 3, 5, 7, X, 13 e o Z, tá? Então, o que acontece aqui? Olhando aqui, o que acontece? Do 3, ele passou para 5. Então, no caso, contou de 2 aqui. Então, 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2 seria quanto aqui? 9. Então, eu já encontrei aqui o valor do x, né? Então, o meu x, ele vale quanto? 9. Só que esse 9 aqui, não tinha que contar com mais 2, porque não tá somando de 2 em 2, ia dar quanto aqui? 11. 11 com mais 2, 13. 13 com mais 2, 15, e assim por diante, né? Só que aqui ele já foi qual número? 13, e o 13 tá aqui. Então, o que você vai perceber aqui, ó? Que em cima tem 1, 2, 3, 4. Então, quem que seria esse 11 aqui? Seria de quem? Do número 5, né? Então, esse 13 aqui é de quem? Do número 6. Então, o meu y aqui, ele vale quanto lá? 6. Aí, o meu z. Então, o que que nós vamos fazer? Ó, vamos ver aqui embaixo um pouquinho. Se eu colocar aqui, ó, aqui foi 13, né? Parou lá no 13, com 2, 15. Então, presta atenção, o 6 não é o 13? O 7 seria quem? O 15. Só que daí ele vai do 7, 8, 9 e 10, né? Para chegar até aqui no 10, não é isso? Então, eu vou somando de 2 em 2. 15 com 2, 17. Com 2, 19. Com 2, 21. Então, esse 21 aqui é o meu valor de quem? Do Z, certo? Então, você tem os valores. Vou colocar aqui no cantinho, vamos ver se cabe aqui. Então, você tem o x igual a 9, o y igual a 6 e o z igual a 21, tá? Então, esses são os valores que você tem, certo? Então, vamos para o próximo. Atividade 4. Então, vamos lá. Atividade 4 tem um gráfico, né? Então, aqui tem como fosse 1, 2, 3, 4, 5. E ele foi até o 10. 6, 7, 8, 9, 10. E aqui seria o número
de dias, tá? Dias, né? E aqui ele tá 1, que tá ligado com quem aqui? Com 5. E o 2 tá ligado com quem? Com o 10. Tá? Essa aqui, a linha do Y aqui, ele colocou o quê? No caso aqui, a altura, que representa o H, e tá em centímetro, certo? Então, eu vou ler para vocês para a gente poder fazer essa questão. Então, ele fala lá: em um laboratório, os funcionários observam diariamente o crescimento de algumas plantas. O gráfico abaixo representa o crescimento de uma delas, mantendo-se a relação entre tempo, aqui, tempo, que é o T, e altura, que é o H. Qual será a altura da planta no 20º dia? Então, aqui, 1, 2, até chegar lá no 20º dia. Então, o que a gente percebe aqui? Que quando eram, no caso, 5 dias, né? Porque aqui tá em dias, vamos lá. Esses 5 dias aqui, qual foi a altura dele? 1 centímetro, certo? Quando era 10 dias, qual foi a altura dele? 2 centímetros. Se você reparar, o que acontece? Ele está contando de 5 em 5, né? Os dias. Então, 5 dias, 10 dias. De 10 tem que ir para 15 dias, que seria 3 centímetros. De 15 dias, ele vai contar mais 5, vai dar 20 dias, que vai dar quantos centímetros? 4 centímetros. Então, a resposta nesse caso aí seria quem? 4 centímetros, certo? Vamos para o próximo? Então, agora, atividade 5. Então, tem uma tabela também, né? Na atividade 5. Nessa tabela aqui, nossa, deixa eu arrumar aqui direito. Vamos fazer de novo. Então, nessa tabela aqui tem o H, T, 8, 28, 11, 32, 15, 36, tá? Vou ler para vocês primeiro, a gente já comenta. Então, ele fala o seguinte aí: a tabela abaixo representa alguns valores de uma função na qual T corresponde à temperatura. Então, esse T aqui seria para nós a temperatura. Na cidade do Rio de Janeiro, em graus Celsius. E H são as horas, então, isso aqui seria as horas passadas no decorrer de um dia. Então, analisando os dados da tabela, constata-se que a temperatura aumentou mais rápido. Então, vamos ver aqui, ó. De 8 para 11, ele foi quanto aqui? 2. De 11 para 15, ele foi quanto aqui? 4, certo? Aqui, de 28 para 32, ele foi quanto aqui? 4. 32 para 36, 4 também, né? Então, o que a gente pode observar aqui? Que no intervalo menor, né, no caso que foi aqui,
significa que a temperatura aumentou o quê? Mais rápido, né? Então, no caso, foi entre 8 horas e 11 horas, né? Porque estava 2, ela já aumentou para quanto? Para 4. E aqui, o que aconteceu? Manteve, né? Então, nós vamos ver que a letra A seria a resposta. Vamos para o próximo? Atividade 6, tá? Também tem uma tabela, né? Nessa tabela aqui tem temperatura, vou colocar um T só aqui, temperatura, e temos o que aqui? Pressão. Daí aqui fala 300, aqui fala 60, aqui fala 400, aqui fala 80, aqui fala 700, e aqui um ponto de interrogação, não sei, né? Quanto que é. Então, o que que nós vamos fazer aqui agora? Vou ler para vocês, tá? Daí a gente vai resolvendo. Então, é uma atividade Saresp 2010. Então, ele fala aí, a relação entre a pressão e a temperatura de um gás, quando este é mantido em um recipiente de volume constante, definida pela relação pressão sobre temperatura. Então, ele coloca aqui P dividido pela temperatura, tá? Ou seja, a razão entre a pressão e a temperatura, quando eu falo razão, é o que? Divisão, foi o que eu expliquei para vocês, né, naquele vídeo no início, que a razão seria o quê? Uma divisão, uma fração aí. Daí ele fala, me perdi aqui, deixa eu ver. Ou seja, a razão entre a pressão e a temperatura é constante. Ele fala, a tabela seguinte mostra para um determinado gás a evolução da pressão em relação à temperatura. Então, o que acontece aqui, ó? Se eu pegar 60, que é a pressão, dividido por 300, né? Então, aqui, ó, 60 dividido por 300, cancela um zero aqui, dá para simplificar por 6, que vai dar 1 sobre 5, né? Aqui, mesma coisa, 80 dividido por 400, cancela, dá para simplificar por 8, que vai dar 1 sobre 5. Então, qual é o número aqui, no caso de pressão? Eu não sei, que seria aqui para mim o X, né? Sobre 700, né? Que ele tinha que dar quanto? 1 sobre 5, não é isso? Que todos aqui deram o quê? 1 sobre 5. Se você multiplicar em x aqui, que é igualdade de proporção, né? Que eu expliquei para vocês lá no vídeo, o que acontece aqui, ó? Então, ó, 5 vezes x, 5x. 700 vezes 1, 700. X é igual 700. Quem tá multiplicando passa o quê? Dividindo, né? Então, 700 dividido por 5 vai dar 140, tá? Então, o valor aqui, no caso, esse valor aqui seria 140, que é a alternativa B, tá? Ó, vou passando devagarzinho para vocês dando uma olhadinha, tá?